Então, o que a gente queria saber também é como entrar no mundo do jornalismo mudou a sua visão sobre a arbitragem e mudou também seu relacionamento com os árbitros. Olha, o mundo do jornalismo, eu vou ser sincera com você, isso para vocês que são estudantes jornalistas é ótimo. Quando eu entrei, uma das pessoas só eu tenho 2 frases, assim, que eu não esqueço. Uma frase foi assim: "Renata, a única coisa que eu vou te falar é", e foi a única coisa que eu ouvi de dentro da ESPN até hoje mesmo, assim, de chefes: "A TV não vive sem polêmica". Então, assim, a gente precisa de polêmica. E a outra foi do Zé Elias, quando ele virou para mim e falou assim: "Você achava que você era xingada no campo? Você vai ver agora". E realmente agora eu sou muito mais do que era naquele negócio do campo. E nesse sentido, assim, você muda, né, a sua visão da arbitragem em alguns pontos, porque você tem que entender que você não é mais árbitra, mas você também não é inimiga dos árbitros. O seu quando eu era árbitra, e muitas vezes eu olhava falando um jogo, ouvia um jogo ou um programa e falavam de arbitragem, eu falava: "Mas essa informação é equivocada, mas isso não é a regra do jogo". Vou falar uma coisa básica aqui, tá. "Ah, ele tinha que ser expulso porque era o último homem". Não existe o último homem na regra. Então vamos analisar os dados. E aquilo, quando vinha uma informação errada, o jornalista, né, ele tem um poder, ele atinge milhares de pessoas, muitas vezes até milhões de pessoas. Se você passa uma informação errada, são essas pessoas que estão vendo e você pode tornar aquilo verdade. E essa era uma preocupação muito grande minha quando eu entrei no jornalismo. Eu falei assim: se tem um compromisso que eu preciso ter, até por muitas vezes ver uma informação errada, é de informar o correto, de estudar ainda mais do que eu estudava antes, para informar correto, para informar o que é a realidade da arbitragem, o que é a regra, o que é a orientação. Eh, Porque se eu passo para você o que é a regra, o que é a orientação, você vai ter a sua opinião baseada em cima disso. Então, esse foi um comprometimento meu. Em relação aos árbitros, alguns não entendem e alguns acabam se afastando, outros não. Até porque, e sendo muito sincera com vocês, o árbitro não tem voz. Tem muitas coisas que acontecem no meio da arbitragem que os árbitros discordam, que os árbitros não gostam. Eles sabem que eles não é daquele jeito melhor para fazer com que a arbitragem seja melhor. Só que ninguém pode falar nada. Se você fala, eu falo que você sofre a punição silenciosa. Então, o que é a punição silenciosa? É você ficar sem escala, que é a pior coisa que acontece para o árbitro. Os árbitros não têm voz. E, querendo ou não, eu falo que hoje eu posso fazer até mais por eles, porque eu dou voz a eles muitas vezes. Então, eles procuram muitas vezes para falar: está acontecendo isso, isso e isso. Olha, Renata, essa é a realidade. Então, não distanciou. Na maioria das vezes, não distanciou a amizade que eu tinha. É você saber separar, sabe? O lado que um tá, o lado que o outro tá. É você entender que você não virou inimigo, que todo mundo quer uma arbitragem melhor, todo mundo luta para isso, só que de repente por caminhos diferentes. Quando entendem isso, eu encontro os meus amigos árbitros e a gente nem fala de arbitragem. Por quê? Porque a gente sabe separar a profissão de um e do outro.